prazer de estar aqui no canal da Apoio, mais uma vez, para conversar com o Dr. Michel Eide Fará. O Dr. Michel atua na Escola Paulista de Medicina, ele é professor associado livre-docente, é também orientador da pós-graduação, responde pela especialização no setor de retina in vitro e é chefe da disciplina de oftalmologia. Encontra tempo para dirigir o Centro Oftalmológico de São Paulo e também para nos agraciar aqui com o seu conhecimento. Eu fico muito grata, doutor Michel, pelo seu retorno aqui no canal da Apoio. É um grande prazer estar com vocês, Márcia, aqui na Apoio, que é realmente uma entidade que presta um grande serviço público e de esclarecimento de informação à população. Muito obrigada, doutor Michel. Nós já tivemos 2 encontros anteriores conversando sobre profilaxia na área da oftalmologia, falamos também sobre a importância do acolhimento e sobre a adesão a tratamento, e hoje, como o público da Apoio, na sua maioria, é um público idoso ou então de cuidadores de idosos, eu o convido para conversar um pouco sobre degeneração macular relacionada à idade, que eu penso é uma doença ainda sobre a qual pouco se ouve falar, mas que até já ganhou um apelido, né? DMRI. Então, doutor Michel, o que é a degeneração macular relacionada à idade? Pois então, a DMRI, né, é a junção dessas 4 letras, né, degeneração macular relacionada à idade, iniciais de cada uma dessas palavras. Então, se nós analisarmos o conjunto dessas palavras, o que ela quer dizer, a degeneração quer dizer uma perda da função, uma perda do formato, da normalidade que vem com o tempo, com a evolução, com o passar dos anos. Nós vamos, digamos assim, nos degenerando de uma forma geral, né? O corpo humano vai entrando num processo progressivo de degradação, infelizmente. Infelizmente. Chega uma hora que todos vão morrer, né? Então, é um processo que vai ocorrendo, a gente sabe disso, né? É difícil a aceitação, mas é uma realidade inexorável. Então, a degeneração nada mais é do que esse processo, mas que tem algumas características. Macular quer dizer que é numa área da retina específica, que é o centro da retina, responsável pela visão de cores, forma e nitidez. É uma área muito importante. Essa área da retina tem aproximadamente 1,5 milímetro a 2 milímetros de tamanho. É bem pequena, mas é altamente... Milímetro. Uma área bem pequena. Só que ela é fundamental, né? Assim, responsável pela percepção, veja bem, de cores, de formas e de detalhes. Quer dizer, tudo isso, a nossa leitura é feita na mácula, a visão de cor é na mácula. Então, tudo isso ocorre nessa regiãozinha, né, do fundo do olho, na retina. A retina é muito maior do que isso, é claro. O resto da retina é muito importante para o nosso campo de visão periférico. Nós temos quase 180 graus de visão, né, de periferia. Mas, à medida que nós nos afastamos do centro para a periferia da retina, a nossa nitidez diminui. Se você, Márcia, estiver olhando para mim aqui, olha, para a ponta do meu nariz, ou você que está nos acompanhando, estiver olhando para a ponta do meu nariz, você vai ver que ela é nítida. Se eu colocar minha mão aqui do lado, ou aqui do lado, e você continuar olhando na ponta do meu nariz, a mão não tem a mesma nitidez. Então, nós vamos perdendo a nitidez. É normal, o ser humano não enxerga como uma fotografia de uma parede em que tudo está no foco, naquele plano. Não, ele enxerga com nitidez apenas no centro. Ah, não, mas eu vejo tudo com nitidez. Não, você não vê tudo com nitidez, porque você está vendo com nitidez, porque você está olhando para cá, olhando para lá, e aí o seu centro está colocando tudo no foco. Mas à medida que coloca ali em foco, aqui ficou fora de foco. Quando eu coloco ali em foco, aqui está fora de foco. Então, o nosso campo de visão é amplo, mas o nosso ponto focal de nitidez é bem específico e restrito.
Onde que se forma essa nitidez? É lá na mácula. Então, a degeneração macular é uma perda da função dessa região chamada mácula, que é o centro da retina. Mácula, mácula quer dizer uma mancha, né? É porque lá no fundo do olho, tanto que quando se fala que uma pessoa é imaculada, ela não tem manchas, né? Ela é limpa, né? Então, a retina tem uma mácula, e essa mácula é essa região. Ela parece uma mancha mesmo, é altamente especializada. Chama-se mácula lútea, tem nome e sobrenome, porque ela é rica numa substância chamada luteína, que é um componente que nós ingerimos na nossa dieta. Nós não fabricamos. E aí, essa substância é altamente importante para o funcionamento da mácula. Relacionada à idade, porque ao longo da vida é que vai acontecendo a degeneração macular relacionada à idade. Uma perda da função do centro da retina, que ocorre em pacientes depois dos 60 anos de idade, com prevalência, quer dizer, frequência cada vez maior. Quer dizer, se nós pegarmos um conjunto de pessoas com 70 e com um conjunto de 60, vai ser mais comum em 70, vai ser mais comum ainda em 80, mais comum em 90. E eu já tive a oportunidade de ter um grupo de pacientes centenários, né, com mais de 100 anos, todos tinham. Então, realmente aumenta de acordo com a idade. O senhor falou que é de uma substância que o nosso corpo não produz, mas que a gente, através da alimentação, pode nutrir, então, a mácula. A cenoura, essas coisas que costumam falar, que faz bem para os olhos, isso é real? Então, existem alimentos que trazem o maior benefício para a visão? Tudo é importante, né? Uma alimentação, uma dieta bem equilibrada vai ser o suficiente para trazer todos os nutrientes necessários. Só a luteína para a mácula não adianta. A mácula precisa de oxigênio, glicose, precisa de um monte de coisas, né? Tudo da dieta bem equilibrada, né? Mas ela tem essa característica de concentrar a luteína no seu centro, que é um filtro antinatural, corâmbar, e é um pigmento corâmbar que existe em algumas flores, e também existe em verduras verdes escuras, né? Espinafre, brócolis, rúcula, agrião, chicória, almeirão. Essas verduras têm bastante luteína, mas não tem em quantidade suficiente para quem tem degeneração. Tem em quantidade suficiente para quem não tem degeneração, para o funcionamento normal da mácula. Quando o paciente tem a degeneração, mesmo que ele tenha uma dieta muito rica nessas substâncias, gema de ovo também tem, mas a gema de ovo também carrega consigo outro problema, colesterol, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Equilíbrio, né? Um equilíbrio. Agora, o senhor falou muito dessa dieta carregada não é suficiente para quem tem degeneração. Aí tem que tomar realmente preparados, comprimidos específicos, porque vai precisar de uma carroça de verduras desse tipo que torna humanamente impossível consumir a quantidade toda que necessita. Porque tem pouquinha luteína em cada uma delas. Entendi. Agora, doutor Michel, então a degeneração, ela vai acontecer nesse processo de envelhecimento e quanto mais idoso, a probabilidade maior do desenvolvimento é real. Agora, então isso vai acontecer mesmo ou existem causas que vão disparar, né, o início dessa degeneração de uma maneira mais acentuada? Ou é destino? Todo idoso vai acabar vivendo uma experiência com o DMRI. Tem uma causa específica? Basta viver suficientemente, né? Assim, como eu disse, os centenários todos têm, né? Que todos vão ter degeneração macular relacionada à idade e catarata, e eventualmente glaucoma. Se não surgirem, como você mesmo sabe, um tratamento preventivo eficaz que evite que isso ocorra, né? Existem tratamentos preventivos que são parcialmente eficazes, e a gente pode tocar nesse ponto, mas a questão é que é mais comum em pacientes que têm familiares que já tenham degeneração macular,
E aí há uma confusão diagnóstica, porque muitas vezes o paciente não sabe o que o pai, a mãe, o tio teve exatamente. Teve um problema no olho, mas não sabe bem o quê. E aí precisa esclarecer, verificar, examinar pessoas da família. E também tem fatores predisponentes, que são pequenos pontos branco-amarelados no fundo do olho, chamados de drusas, que representam a fase inicial. Outros fatores predisponentes são a luz ultravioleta. Então, o paciente fica muito ao sol, sem filtro adequado do óculos contra a luz ultravioleta. E óculos sem filtro ultravioleta escuro é um problema também, porque aí a pupila abre mais por causa da falta de luz, que o óculos filtrante deixa entrar menos luz, e se não tiver filtro ultravioleta, vai entrar mais luz ultravioleta ainda. Então, tem que ser um óculos adequado com filtro ultravioleta quando é um óculos escuros, porque a luz ultravioleta também é um fator predisponente. Também é mais comum em pessoas brancas, raça caucasiana, né? Em afrodescendentes e asiáticos, já é bem menos comum também. Então, tem um fator genético também importante. Quer dizer que a questão hereditária existe, a questão genética, que é significativa também, né? E o próprio envelhecimento. Expor à luz solar. E também tem um outro hábito de vida que é muito ruim, e é comprovado mesmo isso, aumenta o risco em 9 vezes em ter a degeneração macular, que é a fumaça do cigarro. Então, o fumo, não só para quem fuma, mas para aquele que fuma passivamente, também é menor o risco do passivo, mas a fumaça do cigarro é um outro fator de risco muito importante. Então, se a pessoa já tem alguém na família que teve degeneração macular e é fumante e gosta de se expor ao sol, está chamando a doença, né? Entendi. Ele vai agravar e acelerar esse processo degenerativo, né? Essa aceleração. O tratamento consiste exatamente nisso, em tentar evitar a aceleração, diminuir o ritmo dessa degeneração? Então, a degeneração macular relacionada à idade, ela se bifurca na sua evolução em 2 tipos. Um tipo chamado atrófica ou seca e outro tipo chamado exudativa ou úmida. A atrófica ou seca é a mais comum, cerca de 80% a 90% dos casos, e tem uma evolução mais lenta. O tratamento é justamente com vitaminas e antioxidantes, para retardar a progressão. Ela não elimina a progressão, mas ela retarda e atenua. E aí, uma das substâncias que é administrada é luteína, zeaxantina, zinco, vitamina C, vitamina E, é um conjunto, numa dose específica, que se chama fórmula AREDS 2. Para esses pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, forma seca ou atrófica, é dado esse tratamento para retardar, atenuar a evolução. E, se possível, estacionar. Para a outra forma, que é a úmida ou exudativa, aí são feitos outros tratamentos, porque essa forma tem o crescimento de neovasos, vasos sanguíneos novos. Neo quer dizer novo, vasos sanguíneos novos que se criam na retina, por baixo da retina, que causam hemorragia, descolamento seroso, quer dizer, líquido da retina, e aí causam uma baixa de visão mais abrupta, com distorção da imagem. Uma linha reta passa a ser ondulada, você sabe que é reta vertical horizontal, mas está vendo ondulada sinuosa. E também com um borrão, que fica uma mancha na visão, que impede a nitidez. Então, essa é a forma exudativa, tem que ser tratada de outra maneira. E aí são usadas injeções de medicamentos dentro do olho contra a proliferação vascular, que retardam e controlam essa vascularização, que são os antiangiogênicos. É uma infusão intravítrea dentro do olho. O vítreo é um reservatório dentro do olho, em que nós injetamos um quimioterápico, que é utilizado também em tratamento de câncer, para diminuir a vascularização do câncer.
Então, esse mesmo produto ou produtos similares, específicos para o olho, né, no caso, são usados dentro do olho para inibir essa vascularização e controlar, portanto, a doença e pode fazer, inclusive, regredir o processo. É muito eficaz e é utilizado há cerca de 15 anos com muito sucesso. São injeções periódicas que podem ser feitas mensalmente ou cada 2, 3, 4 meses, dependendo da situação, e que tem uma alta taxa de êxito. Pensei que injeção no olho fosse uma expressão para falar que eu vivi uma experiência horrível, mas estou vendo que é uma prática adotada pela medicina na área da oftalmologia. Injeção no olho mesmo. O grande problema é que essas substâncias também poderiam ser feitas com uma injeção ou com administração sistêmica. Mas a dose seria muito alta e teria muitos efeitos colaterais. Perfeito. Quando a gente aplica dentro do olho, é muito delicado, tem que ser feito com altíssima precisão, mas a dose é baixa. E aí não tem efeito praticamente nenhum sistêmico colateral. Né? É contraindicado, por exemplo, em pacientes que tiveram infarto do miocárdio, quer dizer, infarto ou então isquemia cardíaca recente, ou então um acidente vascular cerebral isquêmico recente, porque inibe a angiogênese e aí agravaria o infarto, agravaria o AVC. Mas fora isso, geralmente não há contraindicações. E depois de uns 6 meses que a pessoa já teve o infarto ou o AVC, também pode ser aplicado dentro do olho sem nenhum problema. Então, essas substâncias têm uma técnica muito atual de aplicação que, vamos dizer, se uma dor vai de 0 a 10, sendo 0 nenhuma e 10 a maior dor que a pessoa já sentiu, geralmente ela é cotada em 1 a 2 de intensidade de dor. Então, é uma dor muito pequena, muito suportável, né? E o tempo de dor é menos do que meio segundo. Então, é muito rápido o incômodo, porque, vamos dizer, você vai tomar uma injeção de benzetacil, quem já tomou sabe como dói, no glúteo, né? Não apenas a picada dói, mas o remédio dentro dói. No olho, não. A única coisa que dói é a picadinha. O remédio sendo colocado dentro do olho não dói. Então, a picadinha demora meio segundo, né? Então, mas também é feito todo um processo de anestesia local e a maioria nem sente, né? Que bom ouvir isso. Fiquei feliz em ouvir, porque quando a gente escuta injeção no olho, causa uma impressão estranha. É que as agulhas que foram desenvolvidas para isso são muito finas, muito pontiagudas, e elas penetram sem praticamente nenhuma resistência do olho. Então, com alta precisão, a pessoa praticamente não sente mesmo. Porque aí é alta tecnologia que foi desenvolvida para isso ser feito dessa maneira. Perfeito. E, doutor Michel, é uma doença considerada silenciosa? Porque, às vezes, a gente tem um problema de saúde e não... Até a pressão arterial, muitas pessoas não sabem que sofrem desse problema, porque sentem um mal-estar aqui e ali, mas não conseguem identificar muito bem. Acham que é momentâneo, aquele mal-estar é momentâneo. Isso também se encaixa na questão da degeneração? Ela é silenciosa ou é possível perceber que eu estou com um problema que indica que deve ser isso? Na fase inicial, ela pode ser silenciosa e progredir sem dar sintomas, e principalmente se o paciente não checar um olho e o outro. Porque como nós enxergamos com os 2 olhos ao mesmo tempo, nós temos um campo de visão que se sobrepõe, que é o campo de visão central. O campo de visão lateral não se sobrepõe, do olho direito é exclusivo dele, do olho esquerdo é exclusivo dele, o lateral. Mas do centro para o meio, os 2 olhos têm o mesmo campo de visão, com sobreposição. Então, eu posso perder a visão até de um olho sem perceber, se eu não for muito atento. Né? Então, pode ser silencioso e também depende da percepção e da autoanálise, automonitoramento do próprio paciente, da sua visão, como está, né? Mas nas fases mais avançadas, chama atenção, sim. Mas aí, às vezes, é um pouco tarde para recuperar a visão. Então, é muito importante que a gente procure realmente, depois dos 60 anos, checar sempre a visão. Tem mais.
teve uma ocasião que e isso não foi em frente, infelizmente, mas durante um ano a gente conseguiu fazer, na campanha da gripe, da vacinação para gripe em idosos, com 60 anos ou mais, né? Agora mudou um pouco essa classificação de idoso, né? Sim. Acima de 80. Porque a qualidade de vida, né, também mudou, então tem que ser tudo atualizado, né? Mas que na campanha de vacinação contra a gripe, nós fazíamos, e eu propus isso para o secretário de Saúde, fazer uma campanha também para conscientização da visão. E aí os pacientes, por esse método simples, básico, ensinamento claro, muito básico, né? Então já pegava o próprio paciente idoso que ia se vacinar e já orientava sobre a questão da visão. Isso é aquilo que você fala. Falta uma conscientização também, não só da população, mas do sistema geral de saúde, com empenho maior nessa detecção, que diria assim, não que seja precoce, mas que seja na hora certa do problema, para que seja corrigido em tempo. Tá ótimo, doutor Michel. É uma pena o tempo passar tão rápido, porque eu ficaria aqui muito mais conversando, ouvindo as suas orientações, todo o seu conhecimento e experiência e a clareza com que o senhor passa, né, esse conhecimento. Eu abro espaço para suas palavras finais e agradeço já muito a sua contribuição aqui com o canal do Apoio, que tem como missão orientar as pessoas para uma vida mais saudável. Muito obrigado, então, pela participação. Deixo aqui minhas últimas palavras, salientando o tema, né, degeneração macular relacionada à idade, pois a nossa sobrevida está aumentando, a expectativa de vida está aumentando, e nós não queremos ver os idosos com baixa de visão, dependentes, sem a sua autossuficiência e com a sua qualidade de vida prejudicada por esse problema. Tem tratamento, tem detecção, é eficaz e nós precisamos ficar atentos para tratar adequadamente a degeneração macular relacionada à idade. Teste sempre a sua visão e, nessa situação, se encontrar diferenças, vá ao oftalmologista, procure o diagnóstico, que você vai ser tratado adequadamente. Muito obrigada, doutor Michel, e obrigada a todas vocês que estão acompanhando sempre o canal da Apoio, nos incentivando a dar continuidade ao trabalho que começou algum tempo atrás, de uma maneira presencial, mas que agora, fazendo uso da tecnologia, está chegando mais longe e mais perto, por incrível que pareça. Então vamos em frente, até um próximo encontro.